Nós estamos recebendo aqui o deputado federal, o Capitão Wagner, que nós vamos bater um papo, falar sobre políticas públicas, políticas partidárias. E desde já eu quero agradecer ao Capitão por estar aqui conosco no programa Fique Sabendo de Tudo, e aqui em Assaré. Eu queria perguntar, a primeira vez que o senhor vem aqui em Assaré? Oi, Jocélio, queria saudar você, a todos que nos escutam e nos assistem nesse momento. Já tive outras oportunidades em Assaré, mas com a imprensa de Assaré, para falar com a população através da mídia, é a primeira vez. Então, agradecer a receptividade. Para a gente é um orgulho muito grande estar em Assaré, porque é a terra de Patativa, é a terra que simboliza a cultura do Cariri, que simboliza a cultura do Nordeste. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com todos. Seja bem-vindo, Capitão. Seja bem-vindo ao Assaré, até porque o Assaré é a terra de pessoas hospitaleiras, né? E pessoas respeitosas, pessoas que recebem todos de braço aberto. Seja bem-vindo, tá bom? Agradeço e já sentiu o acolhimento. O senhor, já iniciando, falando sobre política, né? O senhor enviou recentemente uma emenda parlamentar no valor de R$535 mil. Essa emenda veio para a saúde. Essa foi a primeira vez, né, que o senhor enviou uma emenda parlamentar. O senhor fez isso também em algumas outras cidades do Cariri Oeste? Sim, a gente tem procurado ver a necessidade desses municípios. A gente está vindo agora de outro município pequeno, o município de Tarrafas, onde eu tive a oportunidade de destinar R$215 mil para a saúde do município de Tarrafas. Aqui em Assaré, muitas pessoas me procuraram, muitas pessoas falaram da necessidade do município, e a gente destinou, na verdade, duas emendas, duas de mais de R$500 mil. Uma delas já foi paga, a outra está em vias de pagamento. A gente fez, inclusive, alguns vídeos, colocamos em rede social. Para a gente, é uma alegria muito grande atender esse tipo de município que muitas vezes é esquecido pelos deputados. São municípios que têm uma população menor, são municípios que têm menos eleitores e, por conta disso, as pessoas não dão tanta atenção. Mas eu faço questão de dar a minha parcela de contribuição para todos esses municípios. É uma alegria grande estar aqui em Assaré prestando contas do nosso mandato de deputado federal e falando do nosso trabalho. O senhor já disputou duas eleições, me parece, se eu não me engano, duas eleições para prefeito em Fortaleza, né? Isso. E o que levou o senhor a resolver disputar o comando do estado do Ceará? Olha, acho que a última eleição em Fortaleza, ela deixou um legado muito grande para o nosso grupo de oposição. Na verdade, a eleição no estado, a gente conseguiu com o vereador vencer a eleição em Juazeiro, o vereador Gleidson Bezerra. Um outro vereador ligado a gente, o professor Marcelo, no seu primeiro mandato de vereador, disputou a eleição para a Prefeitura de São Gonçalo. Nós vencemos em Maracanaú com Roberto Pessoa, vencemos com o Vitor Valim lá em Caucaia, e em Fortaleza a gente bateu na trave. A oposição saiu muito fortalecida dessa eleição, e todo mundo viu que lá em Fortaleza a gente não perdeu, tomaram a eleição da gente, né? Se juntaram todos os grandes grupos políticos do estado para apoiar a candidatura do nosso adversário. A gente teve o uso da máquina pública de uma forma muito intensa. Infelizmente, até parte do crime comemorou a vitória do nosso adversário, e mesmo assim a gente chegou a um percentual muito grande nessa votação. As pessoas pediram muito, insistiram muito para que eu colocasse meu nome, e eu acho que ser um cidadão cearense que é apaixonado por esse estado, um estado de gente trabalhadora, de gente guerreira, hospitaleira, de uma cultura invejável, e ter a oportunidade de disputar a eleição para governador e fugir, essa disputa não combina muito comigo. Então, coloquei meu nome à disposição. A gente está visitando o estado todo. Aqui, a gente está visitando a 80ª cidade, né? 80 cidades foram visitadas já pelo nosso trabalho de junho para cá. Então, a gente espera até o final do ano passar de 100 e no ano que vem concluir os 184 municípios, visitando, conversando com as pessoas, sabendo da necessidade de cada município para poder construir o nosso projeto. Uma das demandas, Jocélio, que a gente mais recebe nesses municípios do interior é pela articulação para que empresas possam se instalar nessas cidades menores, para que o município deixe de depender somente do dinheiro dos aposentados, do emprego da prefeitura e do comércio. Aquelas cidades que têm empresas instaladas são cidades prósperas. Eu tive num sítiozinho lá em Morrinhos chamado Sítio Alegre. Tem 61 fábricas de confecção instaladas numa localidade que tem apenas 8 mil habitantes. Todo mundo lá tem seu trabalho. A gente passa lá no Sítio Alegre e vê as placas na porta das fábricas: precisa de costureira, precisa disso, precisa daquilo. Então, está sobrando emprego, está faltando mão de obra. É um oásis no meio do deserto, porque o Ceará, na verdade, passa por uma dificuldade em relação ao emprego. Acredito que aqui não é diferente no Assaré, apesar de nós termos uma cultura magnífica, um turismo
religioso muito forte aqui na região do Cariri. É importante que a gente tenha outras ferramentas para gerar emprego e renda aqui em Assaré, lá em Tarrafas e em toda a região. Nós tivemos aí o PSL e o DEM, que decidiram uma fusão, né, em um só partido, e criaram o União Brasil. E aqui no Ceará, os líderes, né, dessa sigla já anunciaram a oposição só ao governo do Estado. O senhor pretende ingressar nesse novo partido? O que é que o senhor pensa que vai disputar mesmo no partido que o senhor está? Jocélio, o nosso partido é um partido pequeno, né, que tem pouquíssimo tempo de TV, tem pouquíssima estrutura. A gente disputou a eleição de Fortaleza nesse partido e teve uma dificuldade porque não conseguiu transmitir a mensagem na TV por conta dessa dificuldade. E já a União Brasil é um partido que chega completamente estruturado. A gente tem um convite para assumir o comando do partido aqui no estado de Ceará. Hoje mesmo eu falei com o presidente nacional, a gente tem uma proximidade muito grande. E como o deputado Heitor, que hoje está no PSL, já abriu as portas para a gente ir para o PSL, com a fusão, a gente junta DEM e PSL e forma um super partido que vai ficar sob nosso comando aqui no estado, viabilizando completamente a nossa eleição. Outras coisas estão acontecendo, eu acho que é uma conspiração do bem. Há a possibilidade de nós termos aí o PP, o nosso arco de aliança, o MDB está muito encaminhado, o Republicanos é um partido parceiro, a gente está aqui com o presidente estadual do Avante, que é outro partido, o Tomás Holanda, que é outro partido que está no nosso arco de aliança, temos o PTB do delegado Cavalcante, temos o PSC, o próprio PROS, então o arco de aliança está crescendo muito, isso está dando uma sustentabilidade muito bacana para a nossa campanha ao governo do estado. Então, com essa articulação, com muito trabalho, a gente está há um ano da eleição, que a gente pretende fortalecer a questão partidária e sim, respondendo ao seu questionamento, a intenção é irmos para a União Brasil. Nós estamos conversando com o deputado federal, o Capitão Wagner, você que está aí no canal, nos canais abertos, nas rádios que retransmite esse programa e que chegou agora. A sua candidatura é irreversível e até porque a sua reeleição, né, de deputado federal é garantida. Olha, Jocélio, eu costumo dizer que é muito mais fácil você disputar uma reeleição para deputado federal, até porque eu venho de uma eleição que me fortaleceu muito na nossa capital. É muito mais fácil eu cuidar só do meu partido, é muito mais fácil eu pegar minha família e ir lá para Brasília e garantir a segurança deles, mas eu aprendi com meu pai a não fazer o mais fácil, eu aprendi a fazer o certo. É muito mais difícil a gente vir para uma disputa dessa contra uma máquina pesada do governo do estado, contra a Prefeitura de Fortaleza, Assembleia Legislativa, câmaras municipais. É muito mais difícil você saber que parte do crime organizado não quer que nós venhamos a governar o estado de Ceará e disputar contra isso, disputar contra o poder econômico que está do lado de lá, mas, como eu disse, aprendi com o seu Joaquim a fazer o que é certo, e para mim é certo participar dessa disputa, o nosso nome está colocado, eu sou pré-candidato, não posso dizer que sou candidato porque a legislação proíbe, a candidatura só é confirmada na convenção, mas com a bênção de Deus, se Deus não me tirar dessa terra, meu desejo é que eu possa chegar na convenção e me tornar candidato e apresentar a proposta para o estado de Ceará. Eu acho que isso fortalece a democracia. Nós tivemos, Jocélio, em 2018, uma eleição que não foi uma eleição dos sonhos de qualquer democrata, foi uma eleição praticamente WO. É tanto que o governador Camilo teve no Crato 93% dos votos, em algumas cidades teve 90%, em outras 80%. Então isso mostra que a oposição estava muito frágil. E a gente já lançou o nome, já está na rua, já está viajando. Hoje a gente tem Eduardo Girão, que é um senador que nos apoia, temos o Roberto Pessoa, uma grande liderança da região metropolitana do Cariri que nos apoia, temos aqui o Tomás Holanda, deputado estadual, temos o Moses Rodrigues, temos o prefeito de Juazeiro, Gleidson Bezerra, prefeito de Calcaia, o prefeito de São Gonçalo, Maracanaú. Então, a cada dia, o nosso nome ele recebe novas adesões e o projeto fica cada vez mais sólido. Nesse tabuleiro da sucessão, a base aliada do governo já tem peças aí, né, se movimentando, nomes como Roberto Cláudio, a disputa também do governo do estado. O Roberto Cláudio é o nome favorito aí do Ferreira Gomes. Ontem nós tivemos aí uma reunião do PT, né, do estado do Ceará, uma plenária, onde o PT do estado saiu forte, né, a grande maioria decidindo como uma candidatura própria. Qual a avaliação que você faz nesse tabuleiro
da sucessão? Olha, o que a gente está vendo é que o PDT tem 4 nomes que estão na rua aí já conversando com o povo para ver qual o nome mais viável que o partido vai apresentar, mas esses ataques que o Ciro tem direcionado ao ex-presidente Lula e agora a ex-presidente Dilma, acho que ele agiu de forma misógina contra a ex-presidente, por ela ser mulher, ele atacou de uma forma desproporcional, como a gente viu lá em Fortaleza, o candidato a prefeito do PDT atacar a candidata do PT, a Luiziane. Eu acho que não é porque a gente é adversário que a gente precisa baixar o nível. E o Ciro, que foi aliado, olha só, o mais interessante é isso, o Ciro foi aliado do governo Lula, foi aliado do governo Dilma, recebeu muito dinheiro do governo do PT para diversas obras aqui no estado de Ceará, quando o irmão dele era governador. Eles foram aliados da Luiziane quando ela era prefeita de Fortaleza, mas a metodologia deles é essa. É estar aliado enquanto eles estão no poder, sugar tudo que eles podem sugar, e depois que eles saem do poder, eles se dão de puritanos. Agora estão dizendo que o governo do Lula foi um governo corrupto, mas ele fazia parte desse governo. Estão dizendo que a presidente Dilma foi uma péssima gestora, mas eles faziam parte do governo. Então isso é inadmissível. A população não aguenta mais esse tipo de incoerência. O PT do Ceará, até bem pouco tempo, tem tentado manter essa aliança com eles, mas acho muito difícil que se mantenha diante de tantas agressões, diante de tantos desaforos desferidos pelo Ciro. Acabei de assistir um vídeo que hoje ele já ataca novamente o ex-presidente Lula, ataca a ex-presidente Dilma. Eu não sei como ele quer ter aliança com o PT se ataca diariamente o PT, né? Então eu estou muito focado na minha campanha, na minha pré-campanha, no meu grupo, né? Não sei quem é que vem de lá para cá, mas eu estou me preparando para enfrentar quem quer que venha de lá para cá. O senhor aceitará o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mesmo sabendo da rejeição aqui no estado? Como o senhor vai levar essa questão para o palanque? Olha, a gente tem que entender que o governo federal é muito importante para qualquer estado. Posso citar aqui que durante a pandemia, o governo federal mandou para o estado, será quem está dizendo isso não sou eu, foi um relatório do Tribunal de Contas do Estado, o governo federal mandou 2 bilhões e 200 milhões de reais para combater a Covid-19. Há no relatório indicação de que parte desse dinheiro foi desviado para outros fins. É importante que se investigue essa denúncia do TCE. Nós tivemos aqui o estado será recebendo já 13 milhões e meio de doses de vacinas para vacinar a população. O governo federal agora, com o Auxílio Brasil, vai dar R$300 para cada família carente. Então, o governo federal é muito importante, principalmente para um estado como o nosso, que é um estado pobre, um estado que depende do governo central para ter recursos para implementar suas políticas. A transposição do São Francisco nos dá a esperança de que a gente possa impulsionar o agronegócio, impulsionar os perímetros irrigados. O governo do estado vai ter que concluir a obra do Cinturão das Águas. A gente precisa do governo federal em termos de recursos para a segurança pública, para a saúde, para a educação. Então é inquestionável a necessidade que a gente tem de apoio do governo federal. E logicamente que ter esse apoio para a gente tem esse bônus e tem ao mesmo tempo o ônus, o desgaste da pessoa do presidente. O que eu posso ficar tranquilo é que os ataques não são desferidos a mim, mas ao presidente, por conta de falas que ele fez, por conta de situações que para mim me deixam muito tranquilos, porque meu posicionamento é sempre de muito respeito à imprensa, sempre de muito respeito aos meus adversários. Então estou muito tranquilo em relação a isso, até porque a gente concorda em alguns pontos e discorda em outros. Então para mim não há qualquer constrangimento em ter o apoio do presidente. Hoje no meu programa eu informei aos meus ouvintes uma notícia de que o Brasil, uma pesquisa do Brasil cresceu, né, o número de pobres, 20 milhões de pessoas estão passando fome, né, e um crescimento enorme, né, nas favelas, moradores de rua. O que você tem a falar sobre isso? Olha, eu conheço essa situação muito de perto, José. Eu sou da periferia de Fortaleza, meus pais são de um distrito pobre aqui de Oroz, da Palestina, uma cidade de Oroz, um distrito de Oroz com muitas carências, que vive da agricultura, vive com muita dificuldade a população que lá mora. E a gente viu que o estado do Ceará se destaca, inclusive no cenário nacional, como um dos piores estados. O pior estado na retomada econômica é o estado do Ceará. O estado que tem a maior desigualdade social é o estado do Ceará. Porque assim, a gente lê uma conjuntura nacional e vê que é um problema nacional, mas o Ceará se destaca mais ainda do que o Brasil. Vamos lá, violência, o Brasil está grande. O Ceará é o campeão nacional da violência. É o estado que mais mata pessoas,
é o estado que mais perdeu vidas para a Covid. O problema da Covid é um problema nacional. Mas por que o estado de Pernambuco perdeu 5 mil vidas a menos do que o estado do Ceará? Pernambuco é maior do que o Ceará, perdeu 20 mil pessoas. O Ceará perdeu 25 mil pessoas para a Covid. Então, essa conjuntura de miséria, essa conjuntura de pobreza, ela é muito mais destacada no Ceará. Jocélio, se você juntar os outros 8 estados do Nordeste, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Piauí, Parará, Sergipe, os 8 estados têm 14 bilionários. O Ceará sozinho tem 17 bilionários. Por que o estado tem tanta gente rica, tem gente tão rica, aliás, e tanta gente passando necessidade? Tem algo de muito errado no Ceará. O desequilíbrio econômico é muito grande. E a gente quer trabalhar justamente para diminuir isso. A gente sabe que o estado vai bater um recorde de arrecadação tributária esse ano, e é por isso que a miséria aumenta. O Ceará é o estado que mais cobra imposto em cima da energia solar. Você quer botar uma placazinha de energia solar, o Ceará aumentou o ICMS em mais 15%. O dono do posto de gasolina está ganhando, de cada litro de gasolina, ele ganha 18 centavos. O governo do estado ganha 10 vezes mais, bota R$ 1,80 no bolso. O governo do estado criou agora uma taxa para banana. O cidadão que produz banana só pode vender a banana se pagar uma taxa para o governo do estado. Você agora perfura um poço, José, você se livra da conta da CAGES e vai para a conta da COGE. É por isso que o estado está tão pobre. São muitas taxas, muitas obrigações e poucos direitos oferecidos ao cidadão. O senhor fala e critica fortemente aí o governo do estado, inclusive o governo atual Camilo Santana, fala da saúde, eu já observando as suas entrevistas, inclusive lá em Tarrafas. Mas o governador Camilo Santana tem uma aceitação popular de quase 80%, né? Segundo as pesquisas. O que o senhor pode falar? Olha, o que a gente pode atribuir a isso é a falta de adversário. Na eleição passada não teve oposição. Eu tenho que fazer um registro, é com muito respeito, porque eu respeito muito a imprensa. Tem muito jornalista sério no nosso estado e muito jornalista contrariado com o que o governo do estado tem feito em termos de publicidade. O governador do DF, do Distrito Federal, e o DF é rico, fez uma licitação recentemente para pagar 120 milhões de verba de publicidade em um ano, em 12 meses. Dá 10 milhões por mês. É um valor razoável para um estado que não é tão pobre. A justiça bloqueou e proibiu a licitação porque disse que estava gastando dinheiro demais com publicidade. O governador Camilo já pagou de verba de publicidade na gestão dele 1 bilhão e 200 milhões de reais. Está no portal da transparência. Está lá no portal da transparência. Já fez uma outra licitação agora para pagar mais 65 milhões. Então, grande parte dessa aceitação do governador tem a ver com o poder da mídia elogiar constantemente o governo do estado. Mesmo no estado em que toda semana a gente encontra uma cabeça de uma pessoa no meio da rua, as pernas em outro local, o tronco em outro local, mesmo assim o governador ele é bem visto pela sociedade, porque as pessoas não conseguem fazer a correlação. Quem é o governador, quem é o chefe da polícia? É o Camilo. E por que a polícia está tão mal? Por que a segurança está tão mal? O governador é o chefe da saúde. Por que a saúde está tão mal e o governador continua bem visto? Então falta, infelizmente, eu tenho que registrar isso, mais autocrítica do governo, falta mais fiscalização e mais denúncia das irregularidades. O governador Camilo prometeu, e eu fiquei muito feliz, eu elogio o governador quando ele acerta. Ele cometeu um acerto muito grande quando resolveu o problema dos presídios. Mas o governador prometeu no começo da gestão dele em 2019 que não ia botar mais R$1 naquele esqueleto do aquário que tem lá na Praia de Iracema. Aí quando a gente vê no mês seguinte, está lá uma licitação para gastar a manutenção do aquário, para gastar a manutenção dos tatuzões. Então, falta muitas vezes essa informação chegar lá na ponta. Se o cidadão soubesse o quanto o governador está arrecadando com o imposto da gasolina, com o imposto do gás de cozinha, e há também a arrecadação a nível federal, e tem que lembrar isso. Há o problema do dólar, né? A culpa aqui tem que ser compartilhada. Eu não posso simplesmente colocar a culpa do aumento de tudo só no governo federal. Tem responsabilidade? Tem, mas a responsabilidade do aumento dos preços da inflação é compartilhada. O senhor fala muito sobre segurança. Também. Também, né? O senhor faria diferente hoje no combate aí à violência no Ceará, sendo governador? Olha, Jocélio, a primeira coisa é que eu não ia permitir que a polícia perseguisse cidadão. O governo do estado hoje, ele utiliza a polícia para fechar a igreja, ele utiliza a polícia para fechar comércio, ele utiliza a polícia para tomar a moto do cidadão que sai lá do campo, vem lá do distrito, para resolver alguma coisa na sede do município. Ele utiliza a polícia para fiscalizar o cidadão, para fechar comércio, para tudo isso. E se a polícia está ocupada com isso, ela não tem tempo para fazer o que ela deveria fazer, que é combater o crime organizado.
O efetivo policial do Ceará ele é limitado. Nós temos 21 mil policiais militares para uma população de 9 milhões e 200 mil pessoas. Se eu foco aqui na perseguição ao comerciante, na perseguição à igreja, no combate ao cidadão que sai de casa com sua motocicleta e está lá com um problema, eu não vou ter efetivo para combater o crime organizado. A primeira coisa que eu faria era doutrinar a polícia para que ela passasse a fiscalizar bandido. A polícia não pode fechar a igreja na minha gestão, ela vai fechar a boca de fumo. A polícia não vai perseguir o cidadão, vai perseguir a facção. E outra coisa que precisa ficar muito clara, Jocely, a imprensa já noticiou, é que existe no estado de Ceará grupos criminosos que estão financiando políticos, financiando prefeitos, financiando vereadores, financiando deputados. E o governador tem conhecimento disso, até porque ele é o chefe da Polícia Civil. Quem investigou foi a Polícia Civil, o documento está na mesa do governador. Se eu tenho um aliado que é envolvido com crime organizado, não é porque é meu aliado que eu vou passar a mão na cabeça, não. Tem que punir, tem que prender, tem que colocar atrás das grades. Hoje o crime está dentro da gestão. Tem criminoso, membro de facção, que tem cargo comissionado de prefeitura. Tem membro de facção que está vendendo merenda escolar para a prefeitura, está alugando transporte para a prefeitura. Então, o crime se fortaleceu muito no Ceará, porque o crime entrou dentro da gestão pública. Infelizmente, essa é a realidade. Eu faria bem diferente disso. Eu não permitiria de forma nenhuma que nenhum criminoso tivesse aliança, tivesse prestando serviço para o poder público, como acontece hoje. O senhor foi acusado de liderar as duas greves, inclusive que essas greves foram consideradas até motins pela Polícia Militar. O senhor tem a falar sobre isso? Olha, o movimento de 2011, finalzinho de 2011 e 2012, foi um movimento que aconteceu por conta da intolerância do Cid Ferreira Gomes. É o mesmo indivíduo da retroescavadeira, aquele que queria passar com retroescavadeira por cima dos policiais. À época, o policial trabalhava 92 horas semanais. À época, o policial recebia de salário R$ 1.300. O policial não tinha direito a hora extra, não tinha direito à alimentação, não tinha direito a nada. E naquela época, de fato, nós lideramos um movimento e foi um movimento que teve o apoio da sociedade, porque todo mundo viu que havia abusos praticados pelo governo. Agora foi diferente, e eu concordo. No ano passado, o governador ofereceu um reajuste para a categoria. Eu fui lá para tentar negociar e aceitei, sem conversar com a categoria, aceitei e fui lá para a minha rede social, você pode ver no Facebook, eu dizendo que o acordo deveria ser aceito pela categoria. Apanhei mais de 2.000 comentários de policiais me chamando de traidor, mas eu estava pensando na sociedade, eu estava pensando nos policiais que, se fizessem movimento, poderiam ser demitidos, eu estava pensando nas vidas que poderiam ter sido perdidas. E em nenhum momento, nesse movimento de 2020, eu estive lá para estimular que os policiais pudessem continuar esse movimento. Pelo contrário, o Jornal Povo até me elogiou, porque eu fui lá e disse, parou, não é bem por aí não, certo? Infelizmente, o ex-governador Cid Gomes, o senador, pegou uma retroescavadeira, foi passar por cima dos policiais, aí perdemos completamente o controle de tudo que aconteceu. Isso é utilizado pelos meus adversários para tentar denegrir a minha imagem, mas eu estou muito tranquilo. Se defender o trabalhador, estar lá tentando melhorar as condições de vida do trabalhador, é um defeito, eu não considero. Eu fiz isso em 2011, 2012, mas agora em 2020 é muito claro que a minha participação foi tentar negociar com o governo do Estado para que o movimento não acontecesse. Está em andamento na Assembleia Legislativa uma CPI, né, para apurar, para investigar as associações dos militares. Você tem a falar? Olha, as associações são instituições que fazem o que o Estado não faz. O Estado não oferece saúde para o policial quando ele adoece. Aí ele vai lá na associação, tem um psicólogo, tem psiquiatra, tem fisioterapia, tem dentista, tem médico para atender esse policial. O Estado não oferece para os policiais militares um plano de saúde digno. Aí ele vai lá na associação e consegue um plano de saúde através da associação. A associação consegue um desconto de 30% para o policial fazer o nível superior dele, o curso de direito, ou qualquer outra disciplina que ele queira fazer na sua universidade. O policial, um final de semana estressado, não tem como se divertir, a associação oferece lá um clube de lazer para o policial se divertir. E nada do que é utilizado, nenhum real vem de recurso público. Vem do policial que, de vontade própria, vai lá e deixa descontar do seu salário um valor, R$40 por mês, R$30 por mês, para custear todos esses serviços. Corpo jurídico, se a gente pegar todas as associações, tem mais de 100 advogados para fazer a defesa dos policiais. Então, isso não é de graça, e as associações recebem o recurso dos policiais para isso. O que me estranha é a Assembleia não ter a coragem de fazer uma CPI para investigar o crime organizado. Quando eu era deputado estadual, eu tentei instalar a CPI do narcotráfico. Os deputados não quiseram.
a gente não tem na Assembleia qualquer tentativa de descobrir quais são os políticos que têm envolvimento com as facções. Tentaram abrir agora a CPI das facções, nada. CPI do Aquário, nada. Então, a gente não vê seriedade nesse procedimento da Assembleia. A única tentativa da Assembleia é querer de alguma forma relacionar as associações comigo para tentar desgastar, mas estou muito tranquilo. Primeiro porque eu não sou presidente de associação. Quando fui presidente há 10 anos atrás, eu fiz questão de colocar no estatuto que se o presidente fosse deputado estadual, ele tinha que deixar a associação, como de fato deixei quando fui eleito deputado estadual. Como nossa agenda, como a sua agenda é muito, né, e temos poucos minutos, eu vou falar sobre o Assaré, vamos falar sobre Assaré, sua vinda aqui. Inclusive, eu queria saber quais são as lideranças políticas aqui de Assaré que estão lhe apoiando, até porque para você não esquecer, né, de falar no nome das lideranças que estão lhe apoiando aqui na sua pré-candidatura ao governo. Olha, Jocelyn, está chegando a Assaré nesse momento para prestar contas do nosso mandato, como eu falei muito bem, falei dos recursos que nós disponibilizamos para cá. Quando a gente chega no município, a gente vai... E esses recursos, foi alguém que pediu? Foi alguma liderança que pediu para você? Olha, primeiro a gente viu a necessidade da gestão municipal, mas eu tenho que registrar aqui que o nosso amigo Ademiro Sampaio, ex-prefeito de Barbalha, procurou o nosso gabinete, dizendo: olha, capitão, Assaré é uma cidade que precisa da sua ajuda. Depois disso, por que foram 2 emendas e não uma só? Primeiro foi o Ademiro Sampaio que foi lá nos procurar e pedir essa ajuda. Depois veio o Roberto Pessoa e pediu uma segunda ajuda. E como são 2 pessoas que a gente tem plena confiança, a gente se sentiu na obrigação de ajudar, como de fato nós destinamos esses recursos, e eu estou muito feliz em poder ter ajudado. A partir dessas ajudas que a gente deu, a partir do trabalho que a gente inicia hoje, a gente vai conversar com as lideranças locais para ver qual a que tem disponibilidade de estar conosco nesse projeto para 2022. É fato que em 2018, por falta de opção, a gente teve oposição e situação num só palanque, né, no palanque do governador Camilo, mas agora eu acredito que por conta de termos a oposição com nome sólido, já que é o nosso, com bastante antecedência, a gente vai ter condição de formar aqui em Assaré também uma base muito boa, com a ajuda do Tomás Holanda, com a ajuda do Ademiro, com a ajuda das pessoas que querem ver um Assaré mais lembrado pelo governo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir uma célula básica muito boa aqui. Se como deputado federal a gente já destinou 2 emendas que somam mais de R$1 milhão, acredito que como governador eu possa ajudar ainda mais o município, entendendo, repito, que Assaré é o berço da cultura do Cariri, que Assaré representa a poesia, que Assaré representa, acima de tudo, as tradições do nosso Cariri. E chegando ao governo do estado, essa vai ser uma das ferramentas que a gente vai utilizar para movimentar a economia aqui da região, com eventos que aconteçam aqui em Assaré, com atração de investimentos para o município. A gente quer transformar o Assaré aqui numa referência não só de cultura, não só de lazer, mas acima de tudo de geração de emprego e renda, que é o que mais o pessoal tem pedido no interior para a gente. Deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e deixar aí os microfones para suas considerações finais e dizer, né, que nós estamos aqui, o nosso trabalho é totalmente profissional, independentemente de partido A ou partido B, tá certo? E evidentemente que eu sou cidadão, tenho as minhas ideologias, as minhas preferências políticas, né? Mas dizer a Vossa Excelência, que é deputado federal, né, talvez você nem goste que chame isso, né? O povão chame de Vossa Excelência. Eu prefiro o Wagner. Então você, que é mais novo que eu, tem idade de ser meu filho, tenha sucesso na sua caminhada. Quero parabenizá-lo pela sua coragem, né? Porque não é fácil. Prefeito de Fortaleza já é difícil, governador do estado é muito mais difícil. Parabéns pela sua coragem. Célio, primeiro lhe parabenizar e lhe agradecer pelas perguntas. Às vezes tem pessoas que vão para a entrevista e querem selecionar as perguntas antes, mas eu prefiro deixar o entrevistador muito à vontade. Não, eu não gosto de perguntas, sabe? Eu mesmo faço. Até porque, deputado, eu quero esclarecer. Todas essas perguntas, quando eu vou entrevistar uma pessoa, seja qualquer político, principalmente os políticos, eu escuto a população. Sim. Eu ligo para um amigo, rapaz, o que é que você poderia perguntar?
E eu pergunto de lado A, lado B, que é para ficar bem democrático aqui a entrevista. E aquela entrevista que já vem com as perguntas todas montadas, ela acaba ficando monótona. Eu fico muito feliz em poder esclarecer questionamentos que você fez que são polêmicos. Sim. Questão envolvendo motim, questão envolvendo eleição, questão envolvendo partido A, partido B, partido C. Isso é muito bom para a gente esclarecer aquela pessoa que tinha dúvida a respeito daquele assunto. Sim. Se você não me pergunta, a pessoa ia continuar com a pulga atrás da orelha. Com certeza. Em relação àquela situação. Então, lhe parabenizar, agradecer a produção do programa Fique Sabendo de Tudo. De fato, nós tocamos aqui em diversos assuntos. Que muita gente não sabia. Muita gente ficou sabendo. Então, fica aí. Minha primeira entrevista no Assaré, aqui presencialmente, para o Jocélio. Queria agradecer a ele, agradecer ao município por me receber com tanto carinho. Espero voltar em outras oportunidades aqui, trazendo mais benefícios para a cidade, ajudando, seja como deputado federal, seja como governador, seja como articulador político. Para mim vai ser sempre uma alegria poder ajudar esse município que é tão querido em todo o estado de Ceará. Parabéns e muito obrigado. Obrigado. Fique sabendo de tudo com Jocélio Leite.